Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender multiplicação de frações e divisão de frações. Nós vamos aprender como multiplicar frações e como dividir frações. Então aqui eu tenho o primeiro exemplo, 2/5 vezes 5/3. Olha só, aqui eu tenho a mesma coisa, 2/5 vezes 5/3. Eu posso multiplicar assim, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 3, 15, certo? Dá 10 quinzeavos. 10 quinzeavos pode ser simplificado. Pode ser dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Então, essa é uma forma de fazer a multiplicação. Só que para facilitar, eu posso simplificar antes de multiplicar. Eu tenho que simplificar um número que está acima no numerador com o número do denominador. Aqui eu tenho 5 no numerador e tenho 5 no denominador. Eu posso cortar ele, certo? Dividir 5 e dividir por 5. Então vai ficar assim, 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto, agora eu posso multiplicar os números que sobraram. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, 2/3. Igual a mesma resposta, só que simplificado agora, né? Já sai a resposta simplificada. Mesma coisa eu tenho aqui, 2/7 vezes 7/4. Se eu multiplicar 2 vezes 7, 14. 4 vezes 7, 28. E pegar esse resultado e simplificar, eu posso dividir por 2. 14 por 2 dá 7. 28 por 2 dá 14. 7 e 14 pode dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. 14 dividido por 7, 2. Aí dá 1/2, certo? 1/2, a simplificação. Aqui, como é que eu faço? Eu já simplifico primeiro, ó. Simplifico primeiro. Dá para simplificar o 7 com o 7. 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, 1. E o 4 e 2 também pode ser simplificado. O 4 e 2 divide por 2. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Agora é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Então vai dar 1/2, certo? A mesma resposta, 1/2. Então aqui eu tenho 3/16 vezes 8/9. Antes de eu multiplicar, eu vejo se pode simplificar. Posso cortar. Ó. O 8 pode dividir com 16, simplificar com 16, dá para dividir por 8. E o 3 pode dividir com 9. Então aqui, ó. 8, 16, 2 vezes 8 é 16. Então, ó, 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Pronto, simplifiquei. O 9 e o 3 pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Pronto. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 3, 6. Resposta, 1/6. Então, assim que eu faço multiplicação de frações. Eu simplifico e multiplico. Aqui eu tenho 1/2 vezes 1/3. 1/2 vezes 1/3. Então, ó, vou fazer assim. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Pronto. Não dá para simplificar, que é tudo 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Se não der para simplificar, eu já multiplico. Aqui, 5/4 vezes 2 quinzeavos. Como é que eu vou fazer? Dá para simplificar o 5 com 15. Vou cortar aqui, ó. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. O 4 também pode dividir com 2. Vai ficar como? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Agora eu posso multiplicar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, resposta, 1/6. Agora que eu tenho divisão de frações. Como que eu divido frações? Para mim dividir frações, eu vou transformar ela em uma multiplicação. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, 1/2. Aí o dividido vira vezes, um pontinho de vezes. Aí eu vou inverter a segunda fração. Não está 2 sobre 1, vai ficar assim, 1 sobre 2. Inverte. Aí é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Pronto, assim que eu divido fração. 2/9 dividido por 4/3. Como é que eu divido? Eu conservo a primeira fração, 2/9, vezes o inverso da segunda fração. Não está 4/3?
vai ficar 3 quartos. Pronto. Agora eu vou dar para simplificar, certo? O 9 e o 3, aqui, ó. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2, certo? Agora sim eu posso multiplicar. 1 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 1 sexto. Então, dessa forma que eu divido frações. Agora eu tenho aqui 2 quintos dividido por 3 quintos. Como é que eu divido frações? Conservo a primeira fração, 2 quintos. O dividido vira vezes. Não está 3 quintos, vou inverter. Vai ficar 5 terços. Pronto, virou uma multiplicação. Dá para simplificar um de cima com um de baixo? Dá. O 5 e o 5 pode cortar aqui, ó. 5 dividido por 5, 1. 5 por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Resposta, 2 terços. Agora eu tenho 2 quinzeavos dividido por 2 quintos. Qual é a regra? Conserva a primeira fração. Conserva a primeira fração. Qual é a primeira fração? É 2 quinzeavos. Vezes o inverso da segunda fração. Não está 2 quintos? Vai ficar o quê? 5 meios. Certo? Dá para simplificar. Aqui o 15 e o 5 e o 2 e o 2. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1. 15 e 5, 3 vezes 5 é 15. Então, ó, 5 por 5 é 1. 15 por 5 é 3. Porque 3 vezes 5 é 15. Agora é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. Assim que eu divido frações. 3 décimos dividido por 6 quintos. Qual é a regra? Conserva a primeira fração. 3 décimos. O dividido vira vezes. Não está 6 quintos, vai ficar assim 15 sextos. Inverteu a segunda fração. É a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Vou simplificar. Dá para simplificar? Dá. O 3 e o 6 e o 10 e o 15. 2 vezes 3 é 6. Então aqui vai dividir os 2 por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. Pronto. 10 e o 15 pode dividir por 5. 15 por 5 é 3. E 10 por 5 é 2. Pronto. Agora é só multiplicar os números que sobraram. Sobrou 1 vezes 3 e 2 vezes 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Resposta, 3 quartos. Agora eu vou explicar por que funciona essa divisão de frações. Por que a gente divide frações multiplicando? Vou demonstrar aqui. Vou pegar esse desenho, certo? Vamos imaginar esse desenho aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1 meio, certo? Aqui representando aqui, ó, 1. Essa parte que representa 1 meio, certo? Então aqui eu tenho 1 meio. E vou dividir esse 1 meio por 2, em duas partes, certo? 1 meio dividido por 2. Então, aqui está 1 meio. Vou pegar esse 1 meio e vou dividir por 2 aqui, certo? Esse 1 meio, cada parte dessa aqui vai representar quanto? Se eu tenho 1 meio dividido por 2, então essa parte aqui vai representar o quê? Se isso aqui é 1 meio, é metade, isso aqui também vai ser metade também, ó, certo? A metade da metade, ou seja, então é 1 quarto do inteiro, certo? Que tem 1, 2, 3 quartos. Então, 1 meio dividido em 2 vai representar 1 quarto da figura, certo? Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Como é que eu divido frações calculando os números? Vai ficar assim, 1 meio vezes o inverso da segunda fração. Não está 1 sobre 2, vai ficar aqui, 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2, igual 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio dividido por 2 vai dar 1 quarto. Então, se eu tenho metade de um chocolate, certo? Essa parte aqui representa a metade de um chocolate, certo? Metade de chocolate. E vou dividir para duas pessoas, a metade da metade, parte da metade. Essa metade aqui vai equivaler a 2 partes, a outra metade vai equivaler a 2 partes. Então, essa metade da metade vai equivaler a 1 quarto. Então, a metade dividido por 2 é igual a 1 quarto. Então, 1 meio dividido em 2 partes dividido por 2 é igual a 1 quarto. Certo? Outro exemplo aqui, eu tenho aqui a metade do chocolate, certo? A metade, então, aqui é 1 meio.
Vou dividir agora em 3 partes, dividido por 3. Então, eu tenho aqui a metade do seu quadrado para dividir por 3 pessoas. Então, vai ficar assim. Peguei a metade aqui e dividi para 3 pessoas. Cada uma vai ganhar o quê? Vai ganhar essa parte aqui, certo? Equivale a quanto? Se essa aqui representa 3 partes, a metade representa 3 partes, a outra metade também vai equivaler a 3 partes também, certo? A outra metade. Então, equivale o quê da fração? 1/6, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6. Cada um vai receber 1/6 do chocolate. Então, como é que eu faço isso na prática? 1/2, não é isso? 1/2 vezes o inverso. Não está 1 sobre 3, 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. Multiplicando aqui, 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, 1/2 dividido por 3 vai igual a 1/6, certo? Então, eu tenho a metade dividido em 3 é igual a 1/6. Metade dividido em 2 é igual a 1/4, certo? Então, assim que funciona. Então, como que eu resolvo? Multiplicação de fração. Se eu tenho aqui, ó, 1/2 vezes 1/5, aí é só multiplicar. 1 vezes 1, 2 vezes 5, 10. É assim que eu multiplico. Se eu tenho 2/3 vezes 9/4, antes de eu multiplicar, eu vejo se dá para simplificar. Dá para simplificar aqui quem? Ó? O 2 e o 4, dá para dividir 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Pronto, simplifiquei. Agora é só multiplicar. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 3/2. Agora, se eu divido, divisão de frações, por exemplo, se eu tenho aqui 1/5 dividido por 3 décimos, como que eu divido frações? Frações eu tenho que conservar a primeira fração, 1/5. O dividido vira vezes, pontinho, um pontinho só é vezes, 2 pontinhos é divisão. O inverso da segunda fração, vai ficar o quê? 10 sobre 3. Pronto. Agora eu vou ver se dá para simplificar. Vai ficar assim, 5 por 5, 1, 10 por 5, 2. E vou multiplicar. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Então, 1/5 dividido por 3 décimos equivale a 2/3. Outro exemplo, se eu tenho aqui 2/5 dividido por 3 meios. Como que eu faço essa divisão? Toda divisão de frações eu transformo em uma multiplicação. Conservo a primeira fração, 2/5, vezes o inverso da segunda fração. Não está 3/2, vai ficar o quê? 2/3. Veja se dá para simplificar. Não dá. Tem que ser um de cima com o de baixo. O 2 com 3, o 2 com 5 não pode. Então, só multiplicar. Se não dá, não simplifica. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar a resposta aqui. 2/5 dividido por 3/2 é igual a 4/15. Então, é dessa forma que faz. Então é isso, pessoal. Até mais.